Olá, pessoal, bom dia! Depois de 7 dias de Prime Day e no mês passado, né, a Friday como é que é? Até esqueci o nome. Como é que é? Black Friday não. Calma aí, calma aí. Book Friday, gente, fui lá verificar Book Friday, tanta promoção dessa Amazon que a gente fica maluco. Mas voltando aqui, Book Friday foi mês passado, um mesinho atrás, a gente fez vídeo, bombou aqui nas redes sociais, demos diversas dicas e verificamos. Prime Day agora, a gente está em julho, né? Foram 7 dias aí de Prime Day, mais uns pré-releases aí, umas pré-promoções aí do Prime Day. Eu segui e agora eu descobri uma ferramenta fantástica que já falei dentro da nossa comunidade, que vai seguindo o preço dos itens, acompanhando, te mandando notificação. E aí, quando você faz isso, minha gente, você descobre o que é, né, a metade do dobro, o que é realmente promoção ou não. Então, a gente está aqui, ó, mais esperto por causa de você e para você. Então, dessa vez, gente, não comprei muita coisa. Da outra vez, eu comprei bastante livro um mês atrás, me empolguei, vi os resultados, acreditei nas promoções e fui muito assim, cara, quero comprar isso, quero comprar aqueles livros que estão no nosso carrinho e a gente tá com aquela lista aumentando e você quer desafogar e você vê, cara, tem uma promoção legal. Eu fiz isso. Às vezes não é uma promoção real, e isso que eu quero te alertar, e por isso não comprei tanto no Prime Day. O que eu observei, minha gente? É uma coisa muito simples, mas eu quero deixar vocês, assim, bem alertas. E aqui na nossa comunidade a gente vai fazer um trabalho maravilhoso, assim, honesto, constante, sabe? Para vocês saberem o que realmente é promoção ou não, mandar os links quando tiver promoção. Indicar, ficar atento, porque isso faz parte de uma boa curadoria, isso faz parte de uma boa compra, isso faz parte de uma economia, de você economizar para poder comprar mais depois, comprar melhor, né. Então, quero te falar o que que aconteceu. Ok, a gente tinha vindo de uma promoção que é relativamente grande na Book Friday, tá. Eu comprei bastante livros, né, eu tô aqui com alguns livros que eu comprei, né. Esse aqui foi R$ 30 ou 30 e pouquinhos reais, né, Confissões de Santo Agostinho. Eu comprei esse aqui, O que é Arte, de Tolstói, adoro as escritas dele, fiquei apaixonada. Esse aqui, A Vida Intelectual, do Sertilanges, com o prefácio do Olavo de Carvalho, super interessante o livro sobre estudo, né. A gente comprou esse aqui, olha, Quando Deixamos de Entender o Mundo, Benjamin, Labatut, foi muito indicado, tá, juntamente com outro autor chamado Carlos Ravelli, se eu não me engano, Carlos Ravelli falou: "Cara, tem que ler isso aqui", e foi indicado pelo Tim Ferriss, nos e-mails que ele manda toda semana, e eu sou inscrita nos e-mails dele. Então, assim, ficou bem legal. E eu comprei outros, esses aqui são os que estão na minha frente aqui agora, tá. O que que acontece? Dessa vez não comprei tanto. Por quê? Eu conheci esse programa que eu consigo ver um gráfico, né, do que realmente é promoção. Então, com esse gráfico, eu peguei o histórico de um ano para trás, pelo menos, de diversos livros que estavam no meu carrinho. E o que que eu fiz? Eu analisei a evolução e a variação de preço desse item. Então, eu via, poxa, mas esse item não está em promoção. O que aconteceu da Book Friday, que foi, né, aqui, que foi essa compra, para 4 semanas depois a Prime Day? Os livros, passou 1, 2 semanas, os livros aumentaram drasticamente, tá? E depois reduziram. E os valores da Book Friday para a Prime Day estavam quase que equiparados, tá? Porque antes da Book Friday deve ter tido o mesmo movimento. As 2 semanas antes eles já vão aumentando. Por exemplo, um livro que está no meu carrinho, que eu quero comprar muito, muito, mas estou esperando, estou aguardando, estou vendo, é A Leste de Éden, do John Steinbeck. Tem sido comentado pra caramba,
falado pra caramba, e só elogios de diversas pessoas que eu admiro. É um livro mais grossinho, é um livro, assim, que falam que é maravilhoso. Ele estava R$ 75, baixou para R$ 75 na Book Friday, R$ 72 aqui na Prime Day, e nesse meio tempo ele subiu para 112. Então, assim, as promoções elas são equivalentes e no meio há um gap muito grande. Agora, que já terminou a promoção, os livros disparam para caramba. Então já tá 112, se eu não me engano, novamente, entendeu? Mas é isso, assim, é o que acontece. Triste, mas é o que a gente vê acontecer, essa flutuação, assim, essa escala de preço muito alta antes de promoções grandes e depois a promoção que fala 40%, 50%, não é. Acho que tem promoção sim, mas o percentual é muito menos do que isso, entende? Porque aumentou muito mais. Por exemplo, A Leste de Éden estava 75 na Book Friday um mês atrás, agora estava 72 antes e agora depois, 112. Então, quer dizer, tem um descontinho ali, mas não é isso, não é isso que colocam, não é 40, por cento, às vezes é 10%, alguma coisa assim, e é maquiada por uma elevação artificial de preço na flutuação antes e depois. Mas a gente está ciente disso, né? Isso não acontece lá fora nos Estados Unidos, porque eu já usei essa ferramenta no Amazon.com, né? Para verificar, e realmente não há metade do dobro, como há aqui, assim, uma prática de mercado que a gente vê aí. Falamos sobre isso. Dentro da nossa comunidade, a gente explica como instalar essa ferramenta, usar essa ferramenta, colocar notificações para essa ferramenta e muito mais. Mas bora lá ver os livros que eu comprei. Pronto. Comprei pouca coisa, minha gente. Já abri aqui, é claro, né? Veio esse pacotinho aqui maior, né? Mais grossinho, né? E eu comprei 2 livros somente, tá? No outro vídeo, vocês vão ver que eu tava muito, assim, olhando o John Steinbeck, sobre Homens e Ratos, Vinhas da Ira e A Leste de Éden. Eu tava também olhando muitos livros do C.S. Lewis, tá? Aqueles de capa dura, em que ele fala sobre Deus, sobre religião, cristianismo puro, Deus no banco dos réus, e alguns livros nesse sentido, que nunca li C.S. Lewis, mas me foi indicado muito. Na nossa série aqui, Melhores Livros Por, em que pessoas indicam os melhores livros da vida, foi indicado. Então, eu gosto muito realmente de ler livros que vocês indicam. Evangelho segundo Jesus Cristo era outro que estava na minha lista, que eu falei, cara, tô querendo. Tinha outros sobre física quântica e futuro, do Michio Kaku, que é um cara super interessante. Tem podcast com ele no Diary of a CEO, Diário de um CEO. Ele fala sobre revolução quântica, o futuro da humanidade, etc e tal, de uma forma mais tranquila, desmistificada. Comprei um livro dele no Sebo recentemente, que é O Futuro da Humanidade, e queria comprar a Revolução Quântica, tava de olho, tá? E aí ela foi de 59,58 para 48, tá? E aí teve realmente esse decréscimo, acabei não comprando. Eu quero mostrar para vocês aqui o que eu comprei. Então, o primeiro livrinho que eu comprei é esse aqui, olha. Eita, deixa eu tirar aqui. Esse aqui. Cartas a um Diabo de Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Então, é um livro, eu vou abrir aqui com vocês, né, olha, não sei se vocês já leram C.S. Lewis, se leram, escreve aqui pra gente, comenta aqui, olha, comenta aqui embaixo pra gente, qual que você indica. Esse é o único que eu tenho, é o único que eu, opa, desculpa, bati no microfone, é o único que eu tenho, e nunca li nada dele antes, tá? Eu fiquei de olho no Deus no Banco dos Réus,
cristianismo puro e outros mais sobre escrita, que eu achei interessante, mas decidi por esse. É um livro pequenininho, não é um livro grande, né? Deixa eu colocar aqui, ó, do lado, ó. Tá vendo? Ele fica menorzinho aqui do que esses livros, tá? Então não é um livro grande o formato dele. Ele é edição especial Thomas Nelson Brasil, Cartas a um Diabo. Aqui ele fala, olha, irônica, astuta e irreverente, assim pode ser a escrita dessa obra-prima de C.S. Lewis, dedicada ao seu amigo Tolkien. Para quem não sabia, ele era muito amigo do Tolkien, e um clássico da literatura cristã, esse retrato satírico da vida humana, feito pelo ponto de vista de um diabo, tem divertido. Então a gente já sabe que tem um humor, né, uma coisa assim interessante. Milhões de leitores desde a primeira publicação, que é 1940. Agora, com um novo projeto gráfico, tradução atual e capa dura. Ela é uma correspondência, ao mesmo tempo cômica, séria e original, entre o diabo e seu sobrinho, aprendiz, revelando uma personalidade mais espirituosa. Lewis apresenta nessa obra a mais envolvente narrativa já escrita sobre tentações e a superação delas. Olha como é que ele é alombado aqui. É um projeto gráfico que parece bem interessante. Essa edição, né, vem assim, ó, em cartas, escrito assim em cartas, e aqui no início ele já coloca, né, para Tolkien, tá vendo? A melhor forma de expulsar o diabo, se ele não se render aos textos das Escrituras, é zombar dele e ridicularizá-lo, pois ele não suporta o desdém. O diabo, esse espírito orgulhoso, não suporta ser alvo de chacota. Então, ele coloca Thomas More e começa o livro assim, olha como é que é aqui dentro, tá vendo? Agora, é papel de amarelo. Eu gosto muito de ver esses detalhes, tá, gente? Porque me irrita quando não tem margem boa, quando não tem espaçamento bom, o tamanho da letra, né? Ele tem que dar um conforto visual muito bom e a edição tem que ser boa. Então, tem editoras que eu prezo e que eu priorizo quando eu escolho. E nunca tinha visto esse livro dentro, porque ele sempre vem com o plástico, né? E agora eu tive a oportunidade, ele parece muito bem editado, né? Ó, parece muito bem editado. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tô mostrando direitinho. Tá? Então esse aqui vai entrar na minha leitura. Tô pensando em colocar nos livros de cabeceira. Um outro não estava na minha lista inicialmente, minha gente, mas como eu verifiquei que essa questão do preço e do gráfico me chamou a atenção, me deixou chateada. Eu comprei esse livro aqui, que é A Sabedoria do Charlie Munger. Olha como é que ele é. Eu vou abrir aqui para você, porque realmente eu vi que aqui tinha um desconto efetivo muito bom ao longo do tempo, ao longo de um ano, a variação estava muito boa. Eu comprei esse livro por, se eu não me engano, 40 e pouquinhos reais, tá? E eu comprei esse livro aqui por 30 e pouquinhos reais. Então, na livraria, eu tinha visto pessoalmente na livraria, estava chegando a quase 80, era 70 e pouco na livraria. E aí eu achei um precinho bom, tá? Então, A Sabedoria de Charlie Munger, eu gosto muito de ler, às vezes, livros de finanças, empresas, business, né? Porque, assim, a gente fala de livros sobre aqui, a gente desenvolve o nosso podcast, a gente tem a nossa comunidade, tem os cursos, tem os livros, né? Que já são best-seller da Amazon, mas por trás tem toda uma lógica de uma empresa. E se não tiver lucro, não sobrevive, não funciona.
porque não vai ter fôlego e pulmão e nada funciona, né? Um governo que não é responsável com as suas contas, né, públicas, deixa a corrupção rolar solta, imposto, coloca imposto adoidado aumentando aí a carga tributária, né, penaliza o empresário que já está aqui de imposto, de tributários, de tentando vender, tentando sobreviver. É muito complicado. Isso acontece na sua casa, isso acontece na empresa, isso acontece no governo. Então, quando a gente tem um cara que fez a diferença, né, e faz a diferença, olha aqui que ele coloca aqui, ó. Existe uma velha regra em duas partes que costuma produzir maravilhas nos negócios, nas ciências e em outros campos. Pega uma ideia simples, muito básica, e leve-a muito sério. Essa é uma coletânea de discursos proferidos por Charlie Munger, que se tornou referência toda a obra de uma geração de investidores, empreendedores interessados na sagacidade e sabedoria de suas ideias. Notavelmente analítica, ele foi sócio e amigo do Warren Buffett por mais de 6 décadas. 6 décadas, minha gente, olha isso aqui. Juntos, eles fizeram a Berkshire Hathaway, que é a empresa, né, do Warren Buffett, uma das empresas mais valiosas do mundo. Essa edição mostra Charlie Munger estruturou seu conhecimento enciclopédico e como ele utilizou para tomar decisões. Eu adoro livros assim de tomada de decisões, de estrutura de inteligência, né? Porque ele começa a entrar no detalhe de como você pensa. E aqui, é claro, ele pode falar de business, pode falar de empreendimento, de finanças, mas quando você entra em modelos mentais, modelos de decisão, estrutura lógica de decisão, o que acontece? Você usa isso para a sua vida inteira, para qualquer área da sua vida, entende? E isso é muito interessante, sabe? Porque qualquer problema familiar, pessoal, de saúde, financeiro, você vive uma vida melhor quando você consegue falar sobre modelos mentais. E isso é um tema que eu tenho ficado cada vez mais interessada. Então, ó, ele expõe ideias fundamentais na área de negócios, finanças, história, filosofia, psicologia, ética e muito mais. Então, vai muito além, né? Vamos ver aqui como é que ele é dentro. Sabedoria de Charlie Munger. Vamos ver aqui. Viveu até 99 anos, publicado antes do seu falecimento, em novembro de 23. Esse livro se refere a ele no tempo presente. Escolha que mantivemos. Arrepiei toda, gente. Escolha que mantivemos apenas por uma questão formal, mas também para reforçar a imortalidade de suas ideias. Aqui, olha, prefácio, Warren Buffett, Charles T. Munger, que eu acho que é Charles Munger. Eu acho não sei se é ele próprio, é o filho, né? Porque é T. Munger, né? Não sei. Charles T. Munger Jr. Isso aqui parece que cada capítulo foi escrito por um filho ou por uma pessoa que trabalhava com ele. Olha aqui como é que o capítulo ele é desenhado, tá vendo? Assim, ó. Aqui. E aí, discurso de formatura de Harvard, uma lição sobre sabedoria, pensamento prático sobre o pensamento prático, reunião matinal e organização, o grande escândalo financeiro de 2003, discurso de formatura do USG Gold, psicologia dos erros de julgamento, 11 discursos. Então, realmente, aqui tá, assim, eu acho que o pensamento dele, né? Deixa eu ver aqui como é que é. Bem interessante. Aqui, ó. Parece bem interessante, bem assim organizado, 11 discursos, cerimônia de Harvard. Parece bem interessante a forma como esse livro é estruturado, porque parece que quis tirar realmente a cabeça, né? Os insights da cabeça, né? Uma lição sobre sabedoria
elementar para a gestão de investimentos e negócios, né? Então, os capítulos eles começam assim, né? Práticas de investimentos das principais fundações de caridade, né? Parece um livro super interessante. E agora que eu tenho esse gráficozinho, eu sei que eu fiz uma promoção boa, eu fiz um good deal, né? Então, só comprei isso, minha gente. Não tem grandes compras. Eu acalmei um pouco, porque tinha acabado de comprar. Eu quero ler o que eu comprei, sabe? Aquele sentimento que bateu. Falei, gente, eu tô entrando numa hype de compra agora de novo, um mês depois, e com os dados. E aí eu estava super animada, comecei a ver gráfico, analisar o que já estava no meu carrinho, e eu falei, calma, não é bem assim, vamos com calma, Marcelinha, vamos comprar o que realmente vale a pena. E aí aqui, C.S. Lewis estava valendo a pena, e Charlie Munger, e espero que vocês tenham gostado aqui das minhas compras. Saiba que toda semana sai resenha no canal, todo domingo sai resenha no canal, tá? De um livro novo, de um conto, de um texto, tá? Toda quarta-feira sai um vídeo extra sobre processos de leituras, insights e etc. E além disso, durante a semana a gente tem vídeos esporádicos, como esse aqui, por exemplo, quando tem promoção, quando tem evento, quando tem Bienal e etc. A gente vai populando aqui com o meu dia a dia, né? Às vezes eu faço entrevistas e etc e tal. Então, queria convidar você para fazer parte da nossa comunidade. A gente tem vários conteúdos aqui gratuitos no YouTube, temos o podcasts, né, com episódios maravilhosos, com donos de livraria e etc e tal, editores, pessoas responsáveis por clubes de livro, né? Então a gente vai descortinando o mundo da escrita e o mundo dos livros, né, as referências, né, e tudo mais. E a gente tem, se você quiser ir um ponto além, a gente tem alguns livros, principalmente o Leitor Supremo, que é um livro meu, de minha autoria, best-seller na Amazon, em que ele fala sobre curadoria, anotações, lembrar, né, do que você leu, né, e tem várias técnicas, ele é recheado de coisas práticas. Se você quiser ir além, entra no nosso WhatsApp gratuito, o link está aqui embaixo. A gente já começa a falar, já começa a mandar informações, dicas e etc. E se quiser realmente criar uma revolução pessoal, você ser uma melhor versão de você mesmo, trabalhar com você como ferramenta, a partir de exercício e leitura, insights, inteligência artificial para te ajudar no aprendizado, aí a gente tem a comunidade, que aí eu passo o que você realmente dá. De resto, a gente está só namorando, só se conhecendo, né? Só trazendo alguns conteúdos, mas um mergulho fundo, a sua revolução começa dentro da nossa comunidade. O link está aqui abaixo e eu te espero lá dentro ou no próximo vídeo. Até!